Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de História. Quarto ano, vamos pegar o livrão na página 383. Lembra que a tia pediu para vocês fazerem a leitura e grifar o que vocês acharam importante desse texto da página 383, 384 e 385. Agora eu vou fazer a explicação. Então, o que aconteceu? Quando a família real veio para o Brasil, quando Napoleão Bonaparte ia invadir Portugal, e aí antes que isso acontecesse, a família real veio para o Brasil, houve uma mudança muito grande no Brasil. Então, com a vinda deles, hábitos e culturas foram modificadas para se adequar aos costumes que eles tinham lá em Portugal. Então, as mulheres passaram a se inspirar no modo de se vestir que a corte portuguesa vestia, e aí com isso tiveram um aumento muito grande na questão da parte cultural. Então, quando eles chegaram no Brasil e logo em seguida eles se instalaram no Rio de Janeiro, que isso foi em 8 de março de 1808, eles tinham em torno de 15 mil pessoas. Então eles vieram em vários navios para o Brasil. Então assim, foi uma mudança muito grande. Uma grande quantidade de pessoas vieram para o Brasil. E com isso, muitas mudanças aconteceram também, certo? E aí o que aconteceu? Depois que a corte se instalou aqui no Brasil, e aí depois de um tempo, isso foi em 1815, então depois de mais ou menos uns 10 anos, eles conseguiram expulsar Napoleão de Portugal. E com isso pediram a volta da família real para Portugal, porque não aceitavam que os portugueses ficavam num país onde era colônia de Portugal e não era realmente a sede do governo. Então, o que o rei de Portugal resolveu fazer? Ele elevou o Brasil. Então, o Brasil passou de ser colônia, certo? E ele foi elevado a Reino Unido, a Portugal e Algarves, certo? Então, isso fez com que a família real continuasse na América. E aí, por conta de todas essas modificações, houve transformações na capital, que isso foi no Rio de Janeiro. Então, o que eles fizeram? Que nem está lá na página 384. A cidade passou por um processo de reorganização e crescimento. Então, o que aconteceu? Houve melhoria nos bairros, a criação de rede de água encanada, rede de esgoto, a construções de mais casas. Então, tudo isso foi mudanças que aconteceram beneficiando por conta da vinda da família. E um incentivo muito grande à cultura, que está lá na página 385, na onde eles criaram o quê? O Arquivo Central, o Mapas e Cartas Geográficas do Brasil, a Escola Médico-Cirúrgico, que mais tarde foi transformada em universidade, a Biblioteca Real, o Teatro de São João, o Museu Real, o Jardim Botânico, para ampliar a pesquisa da flora do território, que foi a criação do Jardim Botânico. A maioria de tudo isso que foi criado, existe até hoje na cidade do Rio de Janeiro. Também foi criado o primeiro jornal oficial do Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, que até então a impressão de livros e jornais era proibido na colônia. Então, essas mudanças que vieram para o Brasil depois que a família real veio, foi muito importante porque fez com que as pessoas se tornassem mais cultas, se vestissem melhor, e o benefício na questão do quê? De ter a água encanada, esgoto, saneamento, que eles não tinham, não havia, né, por conta de ainda ser uma colônia, ok? E aí nós vamos para a página 387, onde a tia vai explicar uma revolução muito importante
Eu vou explicar, depois vocês copiem, eu vou mostrar o que a tia fez resumido, para a gente poder fazer os exercícios, ok? Então foi a Revolução Pernambucana de 1817. Essa foi uma revolução muito importante que aconteceu no Brasil. Por quê? Os impostos passaram a ser aumentados, principalmente por quê? Por financiar todas essas obras de estrutura que o Brasil sofreu com a vinda da família real. E aí com isso eles passaram o quê? A aumentar o imposto para as pessoas que moravam aqui. E o que isso, eles ficaram muito revoltados, porque eles não gostariam de estar pagando esses impostos altíssimos. E com isso, eles resolveram organizar uma revolução. Então eles inspiraram nas revoluções francesas que tinham e reuniu-se um movimento pela independência. Então o que eles queriam? A independência de Pernambuco. Então eles tomaram a cidade de Recife em 1817 e estabeleceram um governo republicano provisório, onde eles aboliram os impostos e declararam liberdade religiosa de imprensa. Então eles queriam a sua liberdade, a forma de se expressar de forma livre, sem ter que sempre estar seguindo as regras da corte portuguesa. E aí eles ainda outras regiões aderiram a essa revolução também, que foram os estados da Paraíba, do Rio Grande do Norte e de Alagoas. Então se juntou todos esses estados contra o governo de Portugal. Só que o que aconteceu? Pouco tempo depois, as tropas portuguesas chegaram àquela região e conseguiram dominar os rebeldes. Os líderes, quem organizou tudo, foram presos, alguns foram condenados à morte. E apesar do curto período do governo republicano provisório, a Revolução ela foi considerada o maior movimento de contestação no período que D. João viveu no Brasil. Então foi o primeiro movimento e o maior organizado durante o período que a corte portuguesa estava no Brasil, que na época quem governava era D. João. Então foi um movimento muito importante, onde as pessoas elas se expressaram o que elas estavam sentindo, ok? Então finalizamos a nossa aula e até a próxima.